pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é essencial para qualquer desenvolvedor, que são os frameworks. Hoje a gente vai abordar o que é um framework, como que ele funciona, onde ele pode ser usado e por que ele é importante. Eu sou a Bruna Lisa e sejam bem-vindos a Programar com Você. Bom, podemos pensar que os frameworks oferecem um padrão para o desenvolvimento de um projeto. Em alguns projetos, a gente precisa de um padrão para que a gente consiga ter o melhor desenvolvimento dele, para que a gente consiga alcançar a melhor performance e a melhor eficiência daquele projeto. Nós, como desenvolvedores, poderíamos repetir esse mesmo padrão sempre, todas as vezes. Mas os frameworks vêm com esse objetivo de solucionar essa repetição, né? Então, com os frameworks, a gente consegue ter um padrão de desenvolvimento de projeto. Dentro desse padrão, a gente consegue ter diversas ferramentas e diversas bibliotecas organizadas que nos fazem alcançar o máximo de eficiência para o desenvolvimento daquele projeto e daquele software. A gente pode definir que um framework ele é um conjunto de ferramentas e bibliotecas que ajudam no desenvolvimento do software. Ok, beleza. Então, por exemplo, tá? Caso algum de vocês aqui já tenham feito alguma paginazinha, um textinho na tela com HTML e CSS, concorda comigo que a gente tem um padrão, né? Para que a gente consiga desenvolver essa página e que a gente consiga desenvolver da melhor forma, né? Quando a gente utiliza o framework Angular, por exemplo, ele já fornece pra gente diversas ferramentas, diversas bibliotecas, diversas coisas para facilitar alguns objetivos, como, por exemplo, requisições, rotas. Porém, conforme vocês forem se aprofundando aí no mundo do desenvolvimento, vocês vão vendo que quanto isso é necessário. Tem algo bastante comum quando a gente começa a pesquisar sobre frameworks, que é aí a diferença entre framework e biblioteca. Bom, é bastante comum surgir essa dúvida, até porque quando a gente começa a pesquisar sobre linguagem de programação, a gente pesquisa sobre Java, e daí logo após isso a gente já começa a ver sobre Spring Boot, ou então a gente pesquisa sobre, sobre HTML, e daí a gente já começa a ver sobre React. Então é importante a gente ter essa diferença bem definida, né? Então as bibliotecas, elas são um conjunto de funções que você pode chamar para uma tarefa específica. Ou seja, geralmente as bibliotecas, elas são usadas para algo em específico, tá? Então, no desenvolvimento web, a gente tem o Bootstrap como uma biblioteca, tá bom? E o objetivo do Bootstrap é assim, ok, tá, ele tem mais que um objetivo, mas de forma geral, né, ele tem ali um objetivo de te fornecer componentes, de deixar a tua página responsiva, então ele possui ali um conjunto de funções, né? Mas ele não te oferece um padrão de projeto, por exemplo. Já o framework, ele vem com esse objetivo de ser algo mais completo, mais complexo também, né? De ser algo bem maior, tá? Então, através do framework, como eu falei, ele consegue te oferecer um padrão de projeto, consegue te oferecer uma arquitetura para esse projeto. Ok, beleza. Então, já conseguimos definir o que é um framework, qual é a diferença entre biblioteca e framework. Agora, vamos entender por que os frameworks, eles são importantes. Né? Então, porque a gente já tem as linguagens de programação, né? Então a gente já consegue fazer algo com elas, né? Por que criaram os frameworks? Bom, eles vêm com o objetivo de fazer com que a gente economize tempo, né? Aumentar também segurança. Então, alguns frameworks já possuem algumas configurações, né? Algumas ferramentas de segurança embutidas dentro deles. Também vem com o objetivo de trazer uma padronização. Então, lembra que eu falei há um tempinho atrás, né? Que no desenvolvimento de alguns projetos, a gente usa padrões, né? E se, por exemplo, a gente tem, 10 equipes, né? E as 10 equipes, elas precisam programar em um mesmo padrão. Imagina um trabalhão que seria, né, fazer isso toda vez do zero, né? Então, o framework já vem com esse objetivo, né? Então, de forma geral, é isso, tá bom? É trazer ali uma maior eficiência para o nosso projeto, trazer correção de bugs, trazer uma padronização,
fazer com que a gente economize tempo. Então, por exemplo, em algum projeto que você não utilize framework, você teria que configurar algum tópico X do zero. Mas aí você utilizando algum framework, ele já vem com esse tópico X pronto. Basta tu chamar aquela funcionalidade, tá? Então, ele vem muito com esse objetivo. Bom, a gente possui frameworks para o front-end e frameworks para o back-end. Lembrando que o front-end é a interface visual do nosso software, do nosso projeto, e o back-end é a parte de trás, né, do nosso software ou do nosso projeto. O que seria a parte de trás, né? Seria ali toda a lógica que está acontecendo por trás. Geralmente são fluxos de trabalho que acontecem também. Então, por exemplo, é aqui tu pega uma informação aqui, tem que levar para cá, trata ela aqui e mostra ela aqui, né? Então, todo esse fluxo que a gente faz acontece no back-end. Bom, vamos começar aqui falando sobre os frameworks para back-end. Eu vou começar aqui falando de um framework da linguagem Java, tá? Então, a gente tem a linguagem Java e a gente possui o framework Spring Boot, tá? Então, o Spring Boot, ele vem muito com a escolha de quando a gente tem projetos muito complexos e projetos que a gente precisa escalar. Ou seja, quando a gente está fazendo a criação de um e-commerce, geralmente, tá bom, é interessante a gente escolher o Spring Boot. Porque o e-commerce, concordam comigo que ele é um projeto escalável, né? Ele é um projeto que ele começa de um tamanho, mas ele pode, meu Deus, assim, ter ali 1000 acessos por segundo, né? Então o Spring Boot, por ele ser um framework mais sólido, né? Ele também oferece ali a criação de microserviços, tem um suporte imenso para APIs. Então, assim, ele é uma boa escolha nesse momento, tá? Sim, a gente consegue fazer o desenvolvimento de um e-commerce utilizando Java purinho, porém concordam comigo que é melhor a gente utilizar uma ferramenta que facilita o desenvolvimento e uma ferramenta que oferece um suporte maior para diversas coisas que a gente vai precisar utilizar, né? Como ter uma escalabilidade maior, ter ali um suporte a microserviços, a APIs, enfim, né? Então, utilizar o Spring Boot quando a gente está desenvolvendo em Java é uma boa escolha. Bom, a gente também tem mais um pra gente ver aqui, que é a linguagem Node, tá bom? E a gente tem... Gente, esse framework é muito famoso, sério. Eu lembro que eu nem sabia eu que era framework, e eu já ouvi falar desse framework, que é o Express.js. Tá certo. Bom, ele é perfeito quando a gente precisa construir APIs de forma simples e rápida, tá bom? Então, o Node, ele é ali o JavaScript inclinado para o back-end, né? E o Express, ele vem com esse objetivo, tá bom? De fazer com que a gente construa APIs de forma simples e rápida com o Express. Então, vejam a importância da gente entender bem o objetivo de cada framework, né? Eu falei aqui que o Spring Boot ele pode ser muito utilizado para projetos grandes e escaláveis. Então, vejam só que eu utilizei a palavra projeto, né? Já o Express, ele é muito utilizado para, como eu falei, né, para construção de APIs. Então, é ali o momento que a gente precisa ter um endpoint, né? Então, a gente tem um ponto para acessar, esse ponto nos retorna alguma informação, ou então a gente pode adicionar informações lá dentro. Então, assim, vejam que são objetivos diferentes, né? E cada framework se adapta melhor ao objetivo maior que ele possui, né? O que ele está mais inclinado. Bom, vamos falar agora dos frameworks para o front-end. A gente vai começar falando do framework Angular. Bom, vamos começar falando sobre o framework Angular. Ele foi desenvolvido em 2010 pelo Google e ele veio com o objetivo de construir aplicações web robustas. Lembra que o Spring Boot ele também tem esse objetivo de fazer projetos mais robustos, né? Projetos mais completos. O Angular, ele também tá bom caminho aí lado a lado com ele. Inclusive, eu já participei de projetos que o front-end era em Angular e o back-end era em Java, né? Utilizando o Spring Boot. Era um projeto bem, de fato, completo, robusto, complexo. Então, essas tecnologias se adaptaram extremamente bem. Bom, o Angular oferece algumas características interessantes
Então, a estrutura dele é muito baseada em componentes, tá? Então, a gente tem ali componentes para cada parte, né, ali do nosso projeto. Ele também oferece um CLI, né? Então, é uma compilação de alguns comandos que a gente pode utilizar para a criação de coisas, né, dentro do nosso próprio projeto Angular. Bom, vamos ver agora o próximo framework, que é o Vue. Bora. Bom, o Vue ele foi criado pelo ex-funcionário do Google, então o Google está bastante presente aí nesses frameworks, né? E ele foi criado em 2021. Bom, o Vue ele foi criado pelo ex-funcionário do Google, então a gente pode perceber que o Google está bastante presente aí. E o Vue ele foi criado com a alternativa de ser mais simples e flexível do que o Angular, tá? Então, o Angular já existia, né? O Angular foi criado em 2010 e em 2014 veio o Vue com o objetivo de ser mais simples, tá? Então ele combinou ali as melhores características, sem toda aquela complexidade que o Angular e outros frameworks oferecem. Então, assim como no Angular, o Vue ele também é baseado em componentes, tá? Então ele também tem uma arquitetura baseada em componentes para que a gente consiga ter essa reutilização de código. E por causa da sua leveza, né, e da sua simplicidade, o Vue ele é muito mais direcionado para projetos menores e médios, tá? Então, sim, podemos ter grandes projetos utilizando o Vue, mas ele é mais inclinado ali para projetos menores. Bom, vamos ver agora sobre alguns frameworks para mobile, né? Então, a gente já viu aí frameworks para front-end, frameworks para o back-end, e agora a gente vai ver para o mobile. Bom, o primeiro framework que a gente vai ver é o Flutter. Tá, o Flutter vem lá da linguagem Dart. Sim. E a gente também vai ver outro framework aqui, que é o React Native. Com esses dois frameworks, você consegue desenvolver aplicativos de forma nativa. Porém, o Flutter, né, você tem ali uma característica que você teria que aprender uma nova linguagem, que é o Dart. Já o React Native, ele tem esse ponto positivo da linguagem base dele ser o JavaScript. Então, geralmente a gente já tem ali uma base, né? O JavaScript é uma linguagem mais simples também, mas com esses dois frameworks, eles oferecem um suporte gigantesco para que você desenvolva aplicativos mobile para os seus usuários de forma eficiente e com performance. Bom, então antes de você escolher o seu framework, é muito importante você definir primeiro qual será o escopo do seu projeto, qual é o objetivo do seu projeto. Como você pode visualizar, a gente tem diversos frameworks e esses frameworks possuem objetivos diferentes, né? Eles são inclinados para diferentes objetivos, para diferentes projetos. Então, por isso é tão importante você ter bem definido o que é o seu projeto, quais são os objetivos, quais requisitos o seu projeto terá, para que aí sim você possa escolher o seu framework.